Olá, alunos do Portal Clique Ideia, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre a proposta de redação referente ao mês de janeiro de 2014. Rolezinhos. Todo cidadão tem o direito de ir e vir? Considerando o fenômeno dos rolezinhos e sua repercussão, podemos dizer que todo cidadão tem o direito de ir e vir? Nesta redação, vocês deveriam discutir o direito de todo cidadão ir e vir com base no fenômeno do rolezinho, que estimulou, de certo modo, medidas que limitavam esse direito, previsto pela Constituição brasileira. Vamos entender como a coletânea poderia nos ajudar? O primeiro texto sugere a ideia de que duas coisas são necessárias. Primeiro, a regulamentação do uso de espaços privados, que são de uso coletivo, pois existe uma seleção de quem pode ou não entrar nesses espaços por parte dos proprietários. E segundo, a criação de espaços públicos para atividades cívicas. Este texto da coletânea apresenta uma reflexão mais social sobre os rolezinhos. Nele, discute-se algo que nos ajuda a pensar sobre o poder dos shoppings, de escolher quem pode ou não entrar nesses espaços. O texto mostra que essa decisão, em grande parte, é tomada com base em preconceitos. O lugar do pardo ou negro e pobre é em outro lugar que não o shopping. A reportagem indica que jovens foram presos por participarem dos rolezinhos, ao contrário do que aconteceu com alunos da USP, como vimos em outro texto. Mais uma vez, a coletânea trata da ideia de que a cidade carece de lugares para lazer, o que assegura o desejo e o direito dos jovens que fazem seus encontros nos shoppings. A imagem nos ajuda a compreender o que é um rolezinho e apresenta duas definições, uma dos que são contra e outra dos que são a favor. Além disso, ela traz duas leis que podem ser muito úteis na base de sua argumentação. Agora que nós já vimos algumas ideias essenciais da coletânea, vamos observar exemplos de textos que obtiveram boas notas conforme os critérios de correção do Enem, atendendo ao tema e desenvolvendo uma proposta de intervenção. Assim, vocês poderão analisar seus textos e aperfeiçoar suas próximas produções. Vamos ao primeiro exemplo. Nos últimos meses, grupos de jovens vêm se tornando polêmica no país. Eles organizam rolezinhos por meio de redes sociais. Os rolezinhos são encontros que esses jovens marcam para se encontrar em shoppings. Percebam que este trecho respeita quase totalmente as regras formais de escrita e pontuação. Ainda que haja erros como a falta de acento, uso equivocado da preposição e do pronome relativo, eles não são recorrentes, nem prejudicam nossa leitura. Este é um exemplo de nota máxima de modalidade. Nesta redação, vemos a mobilização e apropriação de um conceito apresentado na coletânea, que serviu bem para a argumentação proposta. Vejamos, associados ao que foi o apartheid na África do Sul, regime que separava, restringia e depreciava os negros, essa opressão relembra as discriminações raciais da época e ainda acrescenta uma discriminação social e cultural, mesmo que em escalas menores. É certo que as confusões em excesso devem sofrer interferências e que o direito de ir e vir não deve ser usado de maneira que comprometa o próximo. Aqui, o apartheid aparece como forma de introduzir e sustentar a argumentação sobre o tema, o direito de ir e vir. Agora, alunos, vejamos um exemplo em que o aluno soube, de forma adequada, organizar as informações para compor seu ponto de vista. Mas esse grito de liberdade não surgiu por vontade de tumulto, e sim por desejo de direitos iguais. As consequências poderiam ser menores se as autoridades dialogassem com os jovens sobre o assunto. O aluno justifica os possíveis tumultos que têm sido usados para criticar os rolezinhos. Eles advêm do desejo de igualdade. Além disso, junto à argumentação, vemos um indício da proposta de intervenção, o diálogo entre autoridades e jovens. Para o texto de vocês ficar claro e fluido, é preciso investir em conectores, fazer retomadas, entre outras coisas. Para ficar mais claro, vamos pensar sobre este trecho. E junto a essa nova manifestação cultural veio a polêmica. Os rolezinhos que estão acontecendo por todo o país são realmente uma forma dos jovens da periferia expandirem seu meio de entretenimento até a área mais nobre das cidades e alegarem o seu direito de ir e vir, ou seriam apenas jovens baderneiros procurando distração e causando desordem nesses locais privados?
Podemos observar que o aluno, de forma simples, retoma uma ideia e anuncia uma outra por meio do uso correto dos 2 pontos. Além disso, ele introduz uma questão que irá desenvolver depois. Tudo isso ajudou a sua ideia a ficar clara. Vamos ao nosso último critério de correção, a proposta de intervenção. O Enem exige que façamos uma proposta que mostre uma reflexão sobre como resolver o problema temático. Vejamos. Portanto, fica claro que os jovens necessitam de mais apoio do Estado, de mais projetos e locais para encontros e diversão. A Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, ao lado das Secretarias de Cultura, tem o papel de garantir que a juventude possa criar manifestações culturais e que não precise ir em busca do espaço que é seu por direito. O exemplo apresenta uma ótima proposta de intervenção, bem desenvolvida. É dever do governo garantir espaços de lazer e de manifestação cultural aos jovens, o que resolveria a questão do rolezinho. Temos aqui uma solução possível para o problema e os responsáveis por realizá-la. Vocês viram que fazer uma redação que obtenha boa nota não é tão difícil. Procurem sempre atentar para a coletânea, definam os argumentos que podem ajudá-los a sustentar seu ponto de vista e procurem ser claros e articulados ao expor suas ideias. Não se esqueçam de elaborar uma proposta de intervenção para o problema. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo Clique Redação.